Oi, a paz do Senhor. A seguir, você vai assistir mais uma mensagem ministrada na celebração da família do último domingo de manhã. Abra a tua Bíblia em Gálatas, capítulo 3, no verso 13. Gálatas 3, 13. Você pode se colocar em pé novamente? Nós vamos ler o 13 e o 14. Amém? Diz a palavra do Senhor: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Glória a Deus. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça. Pai santo e amado, nós queremos te dar toda a honra, toda a glória e o louvor devido ao teu santo e bendito nome, Senhor. Porque quem nós somos, quem é o homem, Senhor, para que pelas nossas próprias forças e inteligência e capacidade pudéssemos realizar e falar algo, Senhor, senão pelo teu Espírito, Senhor. Por isso te damos toda a honra e toda a glória, Senhor, porque por nós mesmos não temos condições algumas, Senhor. Deus, eu quero pedir-te mais uma vez, que derrame sobre as nossas vidas um espírito de sabedoria e de revelação, Senhor. E que o Senhor possa mover as águas neste lugar, Senhor. Porque aqui é o Betesda, Senhor. Um tanque de misericórdias. Então que a tua misericórdia, Senhor, se faça presente neste lugar, Senhor. E que as águas sejam movidas neste lugar, Senhor. Gerando vida, Senhor. Gerando salvação, cura, libertação, transformação, Senhor. Para que a alegria do teu povo seja completa em Cristo Jesus nosso Senhor. E para que o teu nome, Senhor, o teu santo e bendito nome, seja glorificado, Senhor. É o que nós te pedimos. E já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, amados. Glória a Deus. Eu vou ler novamente o verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Glória a Deus. Antes de eu falar aquilo que o Senhor tem colocado, revelado no meu coração, quero compartilhar algo aos irmãos que, de uma maneira tão maravilhosa, o Senhor falava agora de manhã comigo, antes de vir para cá, e que o pastor fez menção na abertura a respeito da vontade de Deus, que está ali em Romanos, no capítulo 12, verso 2, em que o Senhor fala para nós não nos conformarmos com este mundo, mas que sejamos transformados pela renovação do nosso entendimento, para que venhamos experimentar a sua boa, agradável e perfeita vontade. E é do desejo do coração de Deus, meu amado, que nós venhamos experimentar a vontade de Deus. E Deus me falava comigo nesta manhã, que o que Deus quer fazer aqui, o que Deus quer das nossas vidas é que nós experimentemos a sua vontade. E sabe o que Deus me chamou a atenção? É para essa palavrinha, experimentar. O que significa experimentar?
E Deus me trazia à memória, amado, quando nós experimentamos algo, um prato, que nós gostamos muito, que está muito bom, experimenta. Geralmente coloca um pouquinho na palma da mão, nas costas da mão, experimentamos. E aquilo cria uma expectativa, uma ansiedade para a hora que nós sentarmos à mesa e desfrutarmos do prato completo. Então o que Deus quer falar conosco é que nós venhamos atentar para isso, que o desejo dele é que nós experimentemos aqui já nesta terra a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita, mas o nos deleitarmos por completo vai ser na glória. Amém, igreja? Mas o desejo de Deus é que o que ele vai realizar é algo pequeno ainda que é algo glorioso, como já foi dito, da parte dele. Mas ele quer que nós experimentemos a vontade dele. Que o desejo do nosso coração seja conhecer e fazer a vontade de Deus. Experimentarmos a vontade de Deus, porque ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E experimentando, nós podemos imaginar, já aqui nessa terra, o que está nos preparado lá na glória. No dia que estivermos com ele, face a face. Amém? E meditando nesta palavra, em que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição. Jesus era maldito? De maneira nenhuma. Mas ele se fez maldição. Ele se fez. Para que você entenda um pouco melhor, eu comecei a meditar e o Senhor me trouxe ali Davi. Quando Davi esteve diante de um rei inimigo dele, que queriam matá-lo, e ele se faz de louco, espuma pela boca, cai no chão, fica lá rolando, ao ponto do rei falou: olha, já não me basta os doidos loucos que tem no meu reino, vocês trazem mais? Davi era louco? Não, de maneira nenhuma, mas se fez de louco. Jesus era maldito? Não, se fez de maldição, por causa de mim e por causa de você. E aí a palavra diz, porque maldito era todo aquele que fosse pendurado no madeiro. E o tremendo que nós não vemos falar do madeiro ou da cruz, a não ser ali falando de Jesus, nos evangelhos, no tempo de Jesus. E já ouvimos falar que quem introduziu esta morte praticamente foram os romanos, pela crueldade da morte. Pode até ser mesmo, mas não foram eles que inventaram isso. Não foram eles que criaram isso. Foi Deus preparando a nossa redenção. Isso você vai ver lá em Deuteronômio, no capítulo 21. Olha que coisa tremenda, meus amados. Deuteronômio 21, verso 22 e 23. Preste atenção, que o tempo nosso é curto e Deus quer fazer algo glorioso aqui, meu amado. E Deus já falou desde a abertura. Quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares em um madeiro. Olha só o que estão falando a palavra. Seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Aleluias.
evangelhos nós vemos essa cumprindo a indicação do Jesus Cristo. Tarde, ali ele morre na cruz. No mesmo dia, pedido o corpo dele, tiram da cruz e o colocam num sepulcro, para que não nasce a terra que o Senhor havia dado a herança. E temos um cuidado do palavra, amados. O Senhor, Ele não em lugar. O justo e nós pecadores. Porque a palavra diz que não havia um justo só. E que nós havíamos pecamos, estávamos celados da cruz. E Deus o seu filho por você, por amor. Tremendo. João 16 diz: Deus não está amado. O único, todo nele nossa a vida eterna. E aí o Senhor de mal, que maldição, toda maldicado, sequências. E aqui no livro de Deuteronômio, umas páginas, capítulo 20, eu não vou ler muita coisa para ganhar tempo. Você vê algum o verso, será que capítulo 8, amados, 60 versos, fala pela obediência, 54 as maldições, desobediência à palavra de Deus. 54 versículos falando das maldições. E da mesma maneira que obediente não precisaria clamar bênçãos do Senhor, mas a palavra de Deus diz que viriam nós e nos dariam, se você partir do verso capítulo 21, e se o voz do Senhor de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas irão e te sarão quando vires do Senhor Deus. Hein? Mesma é obediência de Deus. De uma maneira. Através da obediência a mal, todas as condições sobre a pessoa e alcançar. Não fugir. Não adianta ter rituais a mal alcançar. Não é só da obediência. Por que teve que ir no nosso lugar? Porque a palavra fala somente isso.
impossível para nós observar essa lei, esses mandamentos, toda a ordenação do Senhor. Por conta de pecadores, um decreto usava toda a verdade. Tremendo que Gálatas, verso 14, temos Paulo aos Gálatas para que a bênção de abrigasse a nós, tios, por Jesus Cristo, e para que pela fé vamos a Espírito. Sabe qual é a vida? A vida eterna. Amado, não tem que consequências do pecado sobre as vidas. De sermos malditos. Nós colocamos as mãos prosperar. Tem mais porque vivemos desta maneira, angustiados, cabisbaixos, derrotados. Tu já se maldição se de derrotado no mar, ele foi vitorioso. Ele fez achar a cruz era mas no dia a palavra diz que o Espírito Santo deu lá na morte, ressuscitou Cristo pelo poder de Deus. Que lá em Apocalipse ele diz: fui morto, mas eis que vivo para sempre. O Senhor Jesus está vivo, meu amado. Vivo. Por isso que a palavra de Deus diz que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor, que não andam mais na obediência da carne, na vontade, nos desejos da carne, mas segundo a vontade de Deus, no Espírito de Deus. Olha que coisa tremenda e maravilhosa, meu amado. Nós somos benditos, não somos mais malditos, benditos de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Senhor já nos abençoou, diz a palavra de Deus, com todos os tipos de sortes, de bênçãos espirituais, nas regiões celestes. E a palavra de Deus diz que Deus já nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus já nos vê lá, assentado com Cristo. Já nos vê, esta é a bênção de Deus, a bênção de Abraão, que Deus prometeu a Abraão, e a qual hoje também está sobre as nossas vidas. Não tem mais por que também ficarmos pecando, viver em pecado. E às vezes as pessoas têm como, dizem, nós somos pecadores. Isso como uma desculpa para viver em pecado. Ora, a palavra também diz, lá em 2 Coríntios, volta algumas páginas aí de Gálatas, se você estava em Gálatas, 2 Coríntios 5, 21. Que diz assim, olha, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, quem? Jesus. Quem o fez pecado?
Deus o fez pecado por mim e por você, para que nós, em Cristo Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Por que você acha que ali na cruz ele clama ao Pai: Pai, por que me desamparaste? Eu creio que Deus havia virado o rosto naquele momento, não pôde contemplar mais o seu filho. Houve uma separação ali, porque Deus fala ali através também do profeta Isaías, falou: olha, não é a minha mão que está encolhida para que não possa te abençoar, e nem os meus ouvidos tapados para que não vos ouça, mas são os teus pecados, são os vossos pecados, ó nação, que tem feito separação entre mim e vós. O pecado o meu pecado, o teu pecado, que havia recaído sobre Jesus naquele momento na cruz, que tornando-o maldição em nosso lugar, fez separação entre ele e o Pai naquele momento, e ele não pôde mais sentir a presença do Pai, amados, por causa de mim e de você, por causa de toda a humanidade. Cristo se fez maldição em nosso lugar. Que coisa tremenda! Aí, em Gálatas 3:10, diz assim, olha, todo aquele, pois, só para confirmar o que eu acabei de falar agora há pouco, todo aquele, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-la. Então, como que nós poderíamos observar toda a lei, cumprir toda a lei? E por isso que Jesus teve que responder ali, quando questionado, falou, olha, achando que ele veio revogar a lei, falou: não, eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Eu vim tomar o lugar de vocês, aquilo que vocês não têm condições de fazer. Eu vim cumprir toda a exigência da lei, tomando o lugar de vocês. Olha que coisa tremenda. Ele se fez maldição no nosso lugar, para que as bênçãos de Abraão chegassem a nós. Pela fé, por meio de Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito Santo, a vida eterna. Mas aí Deus quer que nós venhamos já experimentar a sua vontade já agora, amados. Já agora. Então, todas aquelas maldições, Cristo cravou ali no madeiro. Aquele decreto que era contrário a nós, a toda a humanidade, foi cravado no madeiro. Eu acho que eu não anotei ali para eles, mas a palavra de Deus diz, deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente. Que Cristo triunfou sobre principados e potestades ali no madeiro, os expondo em ridículo, em público, a palavra de Deus diz. Deixa eu ver agora aqui, não achei. É Colossenses, né? 2:15. Isso mesmo. Ó, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Aleluias. Em si mesmo. E aí é tremendo. Não há mais condenação sobre as nossas vidas. Nenhuma condenação mais há. Nenhuma. Para aqueles que estão em Cristo Jesus.
e que não andam mais segundo a vontade da carne, mas segundo a do Espírito Santo. Porque assim, a Bíblia diz que assim como Cristo morreu, foi sepultado, e ao terceiro dia foi ressuscitado dentre os mortos, assim também nós, se estamos em Cristo, e fomos mortos, a palavra de Deus diz, amados, fomos sepultados com Ele na morte, pelo batismo, já não vivamos mais nós, para os nossos desejos, para os desejos da carne, da vontade da carne, mas sim para a vontade de Deus, experimentando a vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita. E ainda é só um experimentar. O assentar na mesa para desfrutarmos do banquete mesmo completo, vai ser na glória. Mas Deus já quer que nós venhamos começar a experimentar o que já está nos preparado. Amém, igreja? Deus quer isso, amado. Todas as consequências do pecado, e nós vemos logo no começo ali em Gênesis, quando Adão e Eva foram tirados ali do Éden, do jardim, que eles se conheceram, que nascem 2 filhos, logo no começo, a consequência terrível do pecado, a morte. Um próprio irmão mata o outro irmão. Consequência do pecado, maldição, por isso, caiu a maldição sobre Caim. A consequência do pecado é terrível. Terrível, amados. E ali em Deuteronômio, depois leia na tua casa. Quantas coisas que vêm por causa do pecado. A dor, a tristeza, a angústia, a morte, enfermidades. Não só física, mas da alma. Tudo isso consequência do pecado, as guerras. Mas tudo isso, Jesus levou sobre si. Deus nesta manhã, não só hoje, não só agora, mas Deus quer restaurar vidas. Quer que nós nos vistamos com as suas roupagens. Roupa de vitória, de justiça. Porque através de Cristo nós fomos feitos justiça de Deus, amados. Justiça de Deus. Então não é mais justo sofrermos mais as consequências do pecado, as maldições do pecado, porque Cristo já levou sobre ele. E o que ele colocou sobre nós foi a justiça de Deus, nos justificou, ainda que continuamos pecando talvez, mas não mais porque queremos. E quando eu falo continuar pecando, não é cometer pecado a vida inteira, eu sou pecador, não tem como, não. Porque lá em João, 1 de João, a Bíblia fala que aquele que vive pecando, esse não é de Deus. Porque Cristo se fez pecado por mim e por você. Então não diga mais, eu não consigo me libertar disso, eu não consigo deixar de fazer isso. Clame ao Senhor, Senhor, tu já se fez pecado, e eu vou deixar este pecado em nome do Senhor Jesus. Eu não aceito mais ser dominado pelo pecado. Seja ele qual for, meu amado. Um vício, uma mentira, uma irritação, uma falta de paz dentro de casa. Não aceite isso mais na tua vida, dentro do teu lar. Os teus filhos não estarem junto de você, o teu marido, a tua esposa, os teus pais. Invoque o nome do Senhor, clame pelas promessas do Senhor, pela vida do Senhor, que é vida. Ele já se fez de maldição. E aí o Senhor diz, olha, não se conforme mais com este mundo. Lá o mundo tem vivido isso, tem sofrido ainda as consequências do pecado, as maldições do pecado.
porque ainda não conhecem o sacrifício verdadeiro de Jesus Cristo, que através de Jesus Cristo fomos feitos justiça de Deus. E sabe qual que é a justiça de Deus? É que Cristo levou sobre si toda a maldição. Ele já tomou a minha e a sua maldição, os nossos pecados que cometemos e que viemos a cometer. Porque lá na primeira carta de João, no capítulo 1, verso 9 diz: se pecarmos e confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, de toda ela. Porque Ele sofreu, Ele sentiu a dor do pecado, Ele sentiu o que é ser separado de Deus Pai por causa do pecado. Ele sentiu isso. Ele sentiu todas as maldições, as consequências do pecado. Eu acredito que não há algo pior para um filho que ser separado do pai. Ser arrancado, depois de experimentar a grande alegria de viver junto do pai. E foi isso que Jesus experimentou, meu amado. Por isso que ele clama naquela cruz: Pai, por que me desamparaste? Por que o Senhor me deixou? Ele sentiu ali a separação. Imagine uma comunhão perfeita. Como a própria palavra diz, que ele já estava no Pai lá na eternidade. Na criação, ele estava junto do Pai, e ali durante aquele momento ele se vê separado da presença do Pai, não tendo mais o olhar, nem sequer o olhar do Pai sobre a vida dele, por causa do pecado, do meu pecado e do teu pecado, que recaíram sobre ele. Amado, Deus está nos falando desta maneira, para que nós não venhamos mais viver da mesma maneira, lamentando a nossa vida, por aquilo que Cristo já conquistou por nós. A vida eterna, a vitória, as bênçãos, que Ele prometeu ali a Abraão, mas que também nós, como gentios, em Cristo Jesus, nós temos direito hoje. É bênção isso. Abra lá em 1 João, no capítulo 5. A partir do verso 11. Primeira de João, capítulo 5, verso 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Verso 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aleluias. Glória a Deus. Tudo isso, meu amado, isso nós poderíamos falar durante meses.
sobre o que Cristo fez, da obra redentora de Cristo. Maravilhosa obra. É muito pouco tempo, numa manhã ainda, para falarmos a respeito disso. Mas o que o Senhor quer que nós venhamos entender de uma vez por todas, é que a vitória nossa, a nossa vida eterna, ela está em Cristo Jesus. Para termos as bênçãos prometidas através de Abraão, para herdarmos as promessas feitas a Abraão, herdarmos a vida eterna, precisamos ter o Filho de Deus. Esta é a vida eterna, diz a palavra de Deus. Esta é a verdade. Olha como diz no verso 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Presta atenção. É vindo o Senhor Jesus. E nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. O entendimento está aqui, ó. E aqui e aí. O Espírito Santo que nos revela a vontade de Deus através da palavra, que faz com que essas letras escritas aqui se torne a palavra viva de Deus. Nos traz entendimento de entendermos o que é a verdade. E Jesus diz: eu sou a verdade. Amém? Então o Senhor já nos deu entendimento para saber que Ele é vindo. Ele é vindo. Para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro, nós estamos. Amém, igreja? Você está em Cristo? Amém? Então estamos no que é verdadeiro. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Glória a Deus. Coloque-se em pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. O que tem te afligido? O que tem te perturbado? O que tem tirado a tua paz? A tua concentração? O que tem te impedido de ter comunhão com o Pai? O que tem tirado a tua alegria? O que tem trazido tristeza em teu coração? O que tem causado essa angústia, decepção? Igreja amada do Senhor, Senhor Jesus já carregou, já se fez maldição em nosso lugar. Deus quer que você e eu, que nós comecemos a desfrutar, a experimentar a sua boa, agradável e perfeita vontade. Desfrutarmos da vida eterna, desfrutarmos de Jesus Cristo, da presença gloriosa do Senhor Jesus Cristo, meus amados. Jesus disse não que Ele não era somente o caminho, a verdade, mas Ele diz: eu sou a vida. A vida, e a vida de Cristo, o Senhor quer nos preencher com esta vida. É onde habita a vida de Cristo. A vida, não há mais morte. A tua alma é vivificada, o teu espírito é vivificado, o teu corpo físico é vivificado, porque é a vida de Cristo. Não há mais espaço para o pecado, para as enfermidades, porque a vida de Cristo nos preencheu. Aquilo que ainda sofremos às vezes, meu amado, é consequências ainda da falta de vida em nós. Ainda que a palavra de Deus diz e é verdadeira, que só seremos semelhantes a Ele naquele dia.
Mas Ele já quer que nós comecemos a experimentar isso hoje. Então feche os teus olhos, coloque a tua mão sobre o teu coração. Eu não vou chamar você aqui à frente, para que você tenha a grande oportunidade. Deus está te dando uma oportunidade de você falar com Ele nesta manhã, de você apresentar a Ele a tua necessidade. Seja ela qual for, se houver necessidade de confessar o teu pecado ao Senhor, confesse. Você não tem conseguido se livrar de algo que você mesmo tem sentido que aquilo tem atrapalhado a tua comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. É um momento de você apresentar diante de Deus e pedir, falar: Senhor, arranca isso da minha vida, Senhor. Repreenda este mal da tua vida, porque o Senhor já levou sobre si, ali no madeiro. Satanás, ele já foi derrotado. A Bíblia, nós acabamos de ler, que a Bíblia diz que ele foi exposto ao ridículo. Jesus triunfou dele publicamente. Sabe por quê? Aleluias! Porque aquilo que é feito em oculto, ninguém viu. E pode gerar dúvida, mas quando é feito algo em público, não há como negar a vitória de Jesus sobre principados e potestades, porque Jesus triunfou sobre eles em público, os expôs ao ridículo. Foi humilhado Satanás, o inferno foi humilhado, porque foi lá que Cristo os derrotou. Por mim e por você, para nos livrar da prisão. E hoje Jesus tem a chave da morte e do inferno. A humanidade não precisa mais morrer e ir para o inferno, porque Cristo morreu no meu lugar e no teu lugar e foi para o inferno. A Bíblia fala que o inferno é lugar de pecador, meu amado. Se Jesus também não tivesse carregado sobre ele todos os nossos pecados e maldições, ele não poderia entrar legalmente no inferno, porque lá é lugar de pecador. Como que um justo poderia descer lá? Então ele se fez, não é maldito e não é pecador, ele se fez de maldição e desceu lá, e lá derrotou principados e potestades, para que nós, eu e você, fôssemos feitos justiça de Deus. Peça entendimento a Deus e Deus dará. A palavra de Deus diz que Deus não negará sabedoria àqueles que pedem, para que você tenha discernimento de Deus, quando é uma provação de Deus, e quando é um inimigo tentando te afligir. Porque na provação de Deus, é para sermos provados e experimentarmos algo superior de intimidade, de comunhão e de bênçãos de Deus. Porque quando é da parte do inimigo, é para a morte. Mas nós temos o Espírito Santo da promessa, que nos dá entendimento e sabedoria e revelação. Pai, nós te agradecemos, Deus, por esta palavra, Pai. Nós te agradecemos por essa provisão tremenda e maravilhosa, Senhor, de redenção, de restauração, porque de pecadores, de amaldiçoados, através de Cristo, o Senhor nos deu poder de nos tornarmos filhos, filhos amados do Senhor. E porque através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor, fomos redimidos da morte, da maldição e do pecado. E em Cristo Jesus não há mais nada que possa nos condenar. Satanás
Satanás não pode mais chegar à sala do teu trono e nos condenar de pecado mais. Ele não pode mais subir aos mais altos lugares e acusar a tua igreja. Porque publicamente, aleluia, publicamente Cristo o expôs, a derrota, triunfando deles. Aleluias. E aquela cédula, aquele decreto que nos condenava, glórias a ti, Senhor, foi rasgado, porque a dívida foi paga. Não devemos mais nada, igreja. Não há mais dívida ao nosso nome. Entenda isso, igreja. Nós não devemos mais nada. Satanás, o inferno, potestades, principados, não tem o direito de cobrar mais nada de nós, porque o preço foi pago. Por isso que Cristo pode rasgar o decreto de dívida, da nossa dívida, porque Ele pagou a minha dívida e a sua dívida que nós tínhamos por causa do pecado. Não aceite mais a maldição, não aceite mais viver no pecado, porque Cristo nos justificou e nos santificou através do seu sangue precioso. Aleluias, glória a Deus. Estenda as tuas mãos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que sobre ti Ele levante o seu lindo rosto e te dê a paz que excede a todo o entendimento humano. Não somente agora, nesta manhã, mas para todo sempre. E a igreja diz: amém, glória a Deus, aplauda o Senhor, vamos louvar, glorificar o nome santo do Senhor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor.